Olá, tudo bem? Sou o César e seja bem-vindo a mais um tutorial. Nesse tutorial vamos ver como criar um formulário para editar dados no Cake PHP. Só lembrando, você pode baixar o código-fonte desenvolvido nesta videoaula através do link disponível abaixo do vídeo. Nesse tutorial vamos implementar o seguinte, vamos implementar este formulário no qual vai ser um formulário editar. Aqui, por exemplo, vou editar o nome e o e-mail. Clicando aqui em editar, podemos ver que ele editou o nome e o e-mail. Usuário editado com sucesso. Inclusive, aqui no nosso listar, que já foi criado nos tutoriais anteriores, eu clicando aqui em editar, ele vai carregar aqui o formulário e ao carregar o formulário, ele já preenche os campos com as informações vinda do banco de dados. Então, eu tenho no banco de dados esses dois registros ele trouxe aqui no listar, e quando eu clico aqui no listar, ao editar ele já preenche os campos com as informações do banco de dados. Para começarmos, eu vou pegar a base que foi criada nesse tutorial aqui, como criar o formulário com Cake PHP 3. Então, abaixo do tutorial, abaixo do vídeo, vai ter o código-fonte. É esse código-fonte que eu vou utilizar. Inclusive, coloquei aqui o endereço do tutorial com o tamanho da fonte maior para você poder copiar o endereço e baixar o código-fonte base que vai ser utilizado para esse tutorial. Depois que você tiver baixado, você vai ter este arquivo aqui, aula 1, e a base de dados. Importando a base de dados, você vai ter essa base aqui, usuário, produtos e categoria. Aqui, por exemplo, eu coloquei Selk, inclusive, no projeto que você baixar, vai ter o nome da base de dados chamada Selk. Caso tenha criado uma base de dados com outro nome, você vai precisar alterar aqui no seu projeto. E onde que altera? Você abre seu projeto aula 1, config, e aqui temos o app. E aqui no app, descendo aqui para baixo, mais ou menos na linha 234, temos o database. Aqui, como eu estou utilizando a base de dados Selk, eu vou deixar Selk mesmo. Vamos agora na nossa controller criar o método add. E para isso, vou aqui na pasta Source, vou em Controller e vou abrir o controle User Controller. E é aqui que eu vou colocar o meu método edit, responsável em editar. O método editar é parecido com o add, inclusive eu poderia copiar, mas eu vou criar ele, todo ele completo. Então, public function, então vai ser o nosso edit, vou seguir o padrão do Cake PHP e aqui vou colocar o ID, porque vou receber o ID do usuário. E null, porque caso não venha nenhum valor, não vai dar erro nenhum. Vou abrir aqui chave, fechar chave. E aqui vou criar agora uma variável user. E nela eu vou pegar instanciar cifrão diz a nossa models users. Agora que eu instanciei a models, eu vou pegar o get, o ID do usuário, cifrão ID que eu estarei passando. Já eu posso, aqui embaixo, cifrão diz, setar o valor para o nosso formulário, cifrão set. Vou utilizar o compact. Ao utilizar o compact, eu posso passar aqui um array de dados, mas aqui vou passar somente o user, somente o valor do user. E aqui vou verificar se cifrão diz request. Então, através do request, eu recebo as informações do formulário. Is for, caso ele seja, então vou abrir aqui parênteses, abrir aqui um array. Então, caso ele seja um post, como eu estou criando um array, eu posso também colocar o put, que o próprio Cake PHP utiliza, é o put para editar. E aqui vou criar agora o user, cifrão diz, vou instanciar a nossa models users, e aqui eu vou atribuir, injetar os dados para nossa entidade user, vírgula,
Agora, quais são os valores que eu quero inserir nessa entidade? São os valores que estiverem vindo do formulário. Então, eu só pego se from this request e coloco data, que são os dados que eu quero recuperar. Portanto, aqui eu estarei injetando os dados que estiverem vindo do nosso formulário para a entidade user. Por enquanto, não estarei salvando nada. Vou parar por aqui, não vou salvar. Vou aqui no template, vou aqui em users e aqui no users eu vou criar um novo arquivo. New file será o nosso edit.ctp. O nome do arquivo aqui deve ser o mesmo nome do nosso método. Aqui eu já vou criar o edit. E aqui no edit já vou abrir aqui o H1, será o nosso editar usuário. Já vou finalizar aqui o H1, vou abrir o PHP e aqui vou utilizar os helpers para criar o formulário. Echo, se from this form, create, e aqui vou colocar o user. Esse user que eu estou passando aqui refere-se a esse user aqui, porque eu compactei o user. E aqui eu estou recuperando, correto? Já abri o formulário, vou finalizar o formulário. Se from this form and para finalizar o formulário. E agora eu vou colocar aqui os campos. Echo, se from this form input e vou colocar aqui o nome do nosso campo. E o nome do campo deve ser igual ao o nome da coluna no banco de dados. E aqui o nosso primeiro campo é o ID. Lembram que no nosso ADD não temos ID. Por que não há o ID? Porque estamos adicionando um novo. E aqui, como é editar, eu tenho o campo edit. Depois é o campo nome, é o mesmo nome da coluna na tabela. Então, na tabela, a coluna chama-se nome, então eu preciso colocar nome. A próxima coluna é e-mail, então eu vou colocar também e-mail. E o último aqui é o nosso editar, que é o botão. Como é botão, então eu vou colocar aqui button e não input, porque ele não é um input. Correto? Agora, eu posso vir aqui no Cake e colocar qual o método que eu quero abrir, que é o método edit, e aqui eu vou passar o ID. Então, é esse ID aqui, vou colocar 1. Podemos ver que ele já montou o formulário, somente colocando isso daqui já montou o formulário, e como eu estou passando aqui o ID, já preencheu os campos com as informações vinda do banco de dados. Legal? Viram como que é fácil criar ou editar? Agora realmente precisamos editar no banco de dados. Agora coloco se from this para instanciar a nossa modules users e simplesmente coloco save e agora qual entidade que eu quero salvar? User. Ok, pronto. Já vai estar salvando no banco de dados. Vamos verificar agora. Eu vou colocar aqui um 3, editar. Vamos ver no banco. 3. Legal, ele já editou. Somente ele não apresentou nenhuma mensagem, se salvou com sucesso ou não. Para fazer isso, eu vou colocar aqui um C. Vou abrir aqui. Então, se ele for true, ele acessa aqui o if. Se não, else, ele vai acessar o else aqui. E aqui, neste if aqui, eu vou primeiro montar uma mensagem, se from this flash, para poder apresentar a mensagem, e a mensagem vai ser um success, o usuário editado com sucesso. Depois que ele já montei a mensagem, eu vou dar um return. Esse return vai redirecionar o usuário. Eu vou instanciar se from this redirect, abro parênteses, e agora eu vou informar qual método que eu quero abrir. Então, vai ser action. E agora informo qual o método, que será o nosso método index. Abrir colchetes
vou fechar aqui o colchetes. Então, aqui não é aqui que fecha, correto? Abri, fechei, ponto e vírgula. E aqui a mesma coisa que no else. E no else, ao invés, ele não vai redirecionar o usuário para nenhum local, então ele somente vai montar uma mensagem. E aqui não é sucesso, vai ser o nosso erro. O usuário não foi editado com sucesso. Vou salvar. Vamos ver agora aqui, atualizar a página. Vou colocar 4 e o e-mail também 4. Editar. Usuário editado com sucesso, realmente, usuário 4 e o e-mail 4 também tem o número 4 que eu havia colocado. Somente agora vamos fazer aqui no nosso listar o editar funcionar aqui, porque por enquanto ele não está funcionando. Eu vou abrir agora aqui o index. Abrindo aqui o index, temos aqui o TH, e nesse TH que eu vou colocar. Vou abrir o PHP e já finalizar o PHP. E aqui dentro vou colocar um echo, cifrão diz HTML e vou colocar que ele é um link. Primeiro vou colocar qual a palavra que eu quero que ele apresente no link, então é a palavra editar. Depois vírgula, vou informar para onde que eu quero que ele envie. Action igual, sinal de maior. E agora, qual método que eu quero que ele abra. Em seguida, vírgula, eu vou colocar que ele carregue o ID do usuário. Então, é isso daqui para ele carregar o ID. Coloquei aqui o usuário ID. Só a diferença que aqui eu fechei aqui e não se fecha lá. Deve ser fechado aqui, porque aqui estarei indicando a action, que é editar, e depois estarei passando o ID. Vou salvar. Vamos ver agora aqui, atualizar. Está aqui o nosso editar. Podemos ver aqui no rodapé do vídeo está edite 1. Agora, edite 2, correto? Vamos editar o 2. Abriu o 2, correto? Inclusive, populou já os campos. Vou colocar 2, editar. Usuário editado com sucesso, número 2, 2. Legal. Só vou retirar agora esse editar, que não está funcionando, somente o primeiro. Salvei. Legal. Então, nosso editar já está funcionando. Viram como que é bem fácil de implementar um formulário editar no Cake PHP. Formulário, utilizando os helpers, depois o controller, onde eu recebo as informações. Em seguida, eu salvo no banco de dados, apresento a mensagem de sucesso ou erro e aqui eu redireciono o usuário. Lembrando que ele está utilizando o da Modules Table, que foi criado no tutorial anterior, que seria nesse tutorial aqui, onde havíamos feito, inicializado a tabela, também determinamos com que ele estivesse colocando a data quando ele foi modificado, podemos ver que ele atribui a data quando ele foi modificado, legal, então é isso aqui que ele está fazendo. Depois eu estou validando, podemos ver essa validação, se viermos aqui, podemos ver se eu apagar aqui o usuário e tentar editar, ele não deixa, porque eu preciso preencher o campo. Vou atualizar, ele traz as informações que havia no banco de dados. Então, ele está utilizando a nossa Modules, correto? Já no cadastrar implementamos a nossa Modules, agora no editar praticamente só foi criado o método e o nosso formulário. Portanto, o objetivo desse tutorial era mostrar como criar um formulário para editar no Cake PHP, inclusive foi apresentado como popular já os campos com as informações no banco de dados. Só lembrando, caso você queira baixar o código-fonte, pode baixar através do link disponível abaixo do vídeo. Gostou do tutorial? Inscreva-se no nosso canal para receber mais tutoriais.